Critérios claros da fibromialgia. É que a humanidade está em constante transformação, desde a urbanização do ser humano, que antigamente vivia em meios rurais, o aumento da expectativa de vida também tem interferido nisso. Então fica difícil até fazer um comparativo, porque a sociedade muda e mudou com a globalização, com a informação, a internet, então todos esses fatores modificaram o ser humano. Então a gente acredita que a tendência é que as doenças psicossomáticas tendem a aumentar cada vez mais. E falando como médico, a gente não tem um treinamento específico para abordar essa parte como o psicólogo faz. Então a gente tenta sempre enquadrar o paciente dentro de uma caixinha. Não, você tem reumatismo, você tem uma doença grave, você não pode se movimentar. E às vezes o fato do médico falar isso para o paciente, ele está dando uma sentença para aquele indivíduo com fibromialgia e ele nunca mais vai querer melhorar. Então a abordagem muda, mas não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu não tenho um dado objetivo, mas a impressão é que esteja aumentando sim. E aí, para o Dr. Daniel, essas doenças funcionais, elas aparecem em criança também? Ou quando a criança aparece com uma queixa desse tipo, a chance de ser uma coisa estrutural é maior do que ser uma doença funcional? As doenças funcionais, elas aparecem em criança também, né? Menos do que no adulto. A grande maioria a principal causa de sintomas em adultos. Em crianças, nem tanto, né? Mas eventualmente você faz uma investigação e acaba descobrindo doenças funcionais em crianças também. Mas é aquele negócio, né? A doença funcional é um diagnóstico sempre de exclusão, né? Ao contrário, talvez, da fibromialgia, que talvez tenha aquele negócio que antigamente não se conhecia, eram doenças pouco estudadas, era um diagnóstico desconhecido da maioria dos médicos, de repente talvez tenha aumentado até por isso. Os médicos têm mais conhecimento e estejam fazendo mais diagnóstico, dando diagnóstico para doença. Na dispepsia, ao contrário, às vezes até diminui. Muitas doenças que antes eram tratadas como é a gastrite nervosa, com a melhora da qualidade dos testes diagnósticos, você consegue diagnosticar as doenças precocemente. Então, muitas vezes, onde você não conseguia achar uma doença estrutural orgânica, agora você acha que justifica os sintomas. Criança, você encontra muita intolerância alimentar, né? E você encontra doenças dispépticas estruturais também. Você encontra úlcera em criança, úlcera gástrica, úlcera duodenal, doença do refluxo, mas existe sim doença funcional em criança. Geralmente associado a algum acontecimento, como o Ricardo estava explicando, que a criança passou por algum problema, iniciou a idade escolar, passou a ir para a escolinha, morte de algum familiar, algum trauma psicológico, e a criança passa a apresentar dificuldade de alimentação, enjoo, vômito. É muito comum também.